as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, boa tarde. Cá estamos para mais uma rubrica Contas a Direito. Eu chamo Madalena Marques e comigo tenho o Manuel Gomes. Olá, Manuel, boa tarde. Olá, Madalena, boa tarde. Boa tarde aos nossos simpáticos ouvintes. Ora bem, hoje vamos falar sobre um tema que tem, no nosso entendimento, bastante relevância prática. Vamos falar dos lucros da venda de uma casa e vamos falar sobre o tratamento fiscal que essa matéria tem. Ora bem, eu começava por dizer que há uma data determinante para nós considerarmos se há ou não há lugar a pagamento de imposto, vulgarmente chamado de mais-valias, não é? Exato. Ora bem, mais-valias só se estivermos a falar de uma compra e venda de uma casa que tenha sido adquirida depois do nosso código do IRS, não é? 1989. Exato. Ora bom. Sim, porque anteriormente ao 89 não há mais-valias. É uma compra. É uma venda sem mais-valias. Exatamente. Portanto, não há que nos preocuparmos com o lucro. Isso não. Pronto. Mas, quando estamos a falar de uma venda de uma casa que tenha sido adquirida depois dessa data, aí sim temos que nos preocupar. Ora bem, então, vamos ver, Manuel. Coisas assim essenciais. Coisas essenciais. Pagam IRS sobre o lucro. Sim. Não é? Ora, para já começamos que as mais-valias só são taxadas em 50%. Ora bem, então Ou se eu ganhar 50 mil euros, só pago sobre 25 mil. Já é uma belíssima notícia. 25 mil. Só que com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2021, foi alterado um regime de exceção que havia desde 2015 até 2020 para as compras efetuadas em 2014, em que as pessoas que vendessem uma casa até 2020, isso era possível, vendessem uma casa e não investissem noutra, podiam, mas tinham vendido a casa e essa casa tinha sido adquirida com empréstimo? Em empréstimo, eles podiam agarrar no dinheiro e liquidar o empréstimo. Perfeito. E depois eram feitas as contas, não necessitavam de investir, declaravam se investiam ou não, tinham 2 anos, até 3 anos para investir, declaravam se investiam ou não, se não declarassem eram feitas as contas e pronto, e pagavam a mais-valia sobre 25%, sobre metade, do remanescente, não é? 25% ou metade dos 50%. Exatamente. Ora, isso acabou para 2021. E agora, Manuel, introduziste já aqui um aspecto muito importante, que é como é que eu posso evitar o pagamento então das mais-valias? Posso reinvestir, não é? Exatamente, se eu só reinvestir. Só Exatamente. reinvestindo é que vai evitar mais-valias. Se eu for comprar uma habitação própria permanente, Exato. então já tenho por aqui essa uma benesse. coisa que normalmente essa benesse vem disso, mas temos que também já alertar para uma coisa que acontece muitas vezes, é as pessoas, eu vendi uma casa e queria agora reinvestir. Uma coisa que temos logo para perguntar, desculpa, essa casa era o seu domicílio fiscal? Era a morada de família? É porque só essas é que podem entrar para neste conceito, não é? Conceito. Exatamente. As outras não podem entrar. Ou seja, eu vendi a que era a minha casa de habitação e agora vou comprar uma nova casa exatamente para o mesmo fim. Vais comprar ou vais construir. Exatamente, portanto vou aplicar o dinheiro numa nova exatamente. E nessa medida já estou a conseguir colocar-me numa posição em que não vai haver tributação, não é? Quer dizer, vai haver tributação, mas o empréstimo que havia, se vendesse uma casa que tinhas comprado com empréstimo e vais agora investir noutra casa, neste caso
o empréstimo pode ser deduzido ao valor da venda. Sim. Porque vais reinvestir o dinheiro. Exato. Pronto. Neste caso pode ser. Mantém-se a mesma regra que havia anteriormente. Se não investires o dinheiro, já não podes deduzir o valor do empréstimo. Perfeito. É tudo lucro. Exatamente. É tudo Exatamente. lucro e paga 50%. Mas pode, enfim, não obstante isso, temos a considerar aqui ainda algumas despesas importantes. Sim, que são, por exemplo, o que pagamos de comissão a uma agência imobiliária que tenha tido intervenção no negócio, por exemplo, também a despesa com o notário, também a despesa com os registros, e enfim, tudo isso contabilizado. Os certificados de energéticos, exatamente. Estava-me a faltar a palavra. Exatamente, portanto, são todo um conjunto de despesas associadas ao próprio negócio, não é? Exato. De compra e venda e que nos permite chegar ao final muitas vezes sem tributação, ou seja, conseguimos investir ou conseguimos aplicar essa tal parte do lucro em despesas justificadas. E a propósito de despesas justificadas, eu dava nota só de uma situação recente, muito concreta, que tive em mãos e que tem a ver com o facto de administração tributária, por exemplo, ter rejeitado a um contribuinte um conjunto de documentos. No caso, estávamos a tratar da aplicação do lucro da venda de uma casa na construção de outra. E então a administração tributária não reconheceu as despesas porque entendiam que o número da porta que constava do endereço do contribuinte não correspondia ao número de porta da obra. Ora bem, a obra não tem número de porta. E, na verdade, o número de porta que estava nos documentos coincidia com o domicílio fiscal, que era transitoriamente a casa de familiares, e, portanto, isso fez com que as despesas apresentadas no tal anexo próprio, o tal anexo G, não fossem consideradas. Ora bem, isto pode ter, como teve no caso, um impacto fortíssimo, porque, de repente, a pessoa tinha para pagar de IRS cerca de 20 mil euros e, portanto, para qualquer um de nós uma quantia considerável. E posso-vos dizer também, não querendo desencorajar ninguém, que este processo se arrasta há cerca de 10 anos, o que é a todos os títulos lamentável e cria aqui um conjunto de constrangimentos às pessoas, não é? Porque têm que avançar com o dinheiro para evitar as penhoras. Eu gostava só de dar aqui uma nota de um aspecto que não sei se as pessoas têm em conta e que é a questão de, vamos imaginar que uma casa foi comprada por 120 mil euros e que agora vai ser vendida. Quando nós estamos aqui a fazer as contas para apurar o lucro, há como que a correção monetária dos 120, não é? O coeficiente de correção monetária que é aplicado a própria AT, quando faz o cálculo, aplica logo. Exatamente, para que haja uma aproximação entre os valores reais, não é? Portanto, exatamente. Para não estarmos a falar, imagine-se, há 10 anos atrás uma casa custou 100 mil euros e eu agora vou vendê-la por 250 mil, é evidente, estou aqui a falar de números absolutamente aleatórios e, portanto, tínhamos aqui logo 150 mil euros de lucro, não é? Pronto, e, portanto, há que fazer aqui também esta correção, o que é muitíssimo, muitíssimo importante. Nós estávamos a falar na questão da aquisição da casa, da nova habitação própria permanente, mas eu dava nota aqui também de uma outra coisa muito curiosa, e que são as possibilidades de se reinvestir, nomeadamente em aplicações financeiras, quando nós estamos a falar de pessoas com 65 anos de idade ou mais. Exato, ou em situação de reforma. Exatamente, portanto abre-se aqui uma outra possibilidade. As pessoas eventualmente já não têm interesse, vamos dizer assim, em ir comprar uma nova casa, não é? E para, de alguma forma, haver uma compensação, permite-se que haja, portanto, um investimento em ativos financeiros. Esses ativos financeiros é um contrato de seguro, uma adesão individual a um fundo de pensões aberto, não pode ser um fundo de pensões fechado, e não vamos aqui explicar o que é aberto. Fica para outro tema, fica para outro programa. Ou na contribuição para o regime público de capitalização. Por isso, talvez fizéssemos aqui agora uma resenha,
uma lembrança de que... Manuel, desculpa, é importante referir o prazo para o reinvestimento. Sim, o prazo... O prazo no caso da habitação, não é? Própria exatamente. Permanente. Quem quiser... São considerados como reinvestimento as despesas efetuadas na aquisição ou na construção de uma casa 24 meses antes da venda e até 36 meses depois da venda. Estamos aqui a falar que poderá haver 5 anos de investimento, por exemplo. Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho uma casa mas quero vender porque tenho um terreno e quero construir uma casa. E então eu posso começar a construir a casa, não é? Tenho as despesas que eu fizer 2 anos antes da venda são válidas, as despesas, e temos de ter atenção a isso. ao número da porta. E isso. Sem dúvida. E depois tenho 3 anos para concluir a obra e aplicar aquele ganho. Eu, por fim, gostava só de referir o seguinte: este rendimento ele é englobado, não é, na nossa declaração de IRS e considerado no seu conjunto com outros rendimentos que oferimos. E o que estamos a falar sempre é que, vamos dar aqui um exemplo concreto, vende-se uma casa por 150 mil euros. A casa custou 100 mil, e já pomos aqui que já tem as correções monetárias e isso tudo. Exatamente. Vamos ter, já deduzimos as despesas, e temos um lucro de 50. Um lucro de 50 mil euros vai-se pagar sobre 50% desses 50 mil euros. Por isso vamos 25. Pagar sobre 25 mil euros as mais-valias. Exatamente. Ora bem, Manuel, temos que terminar a nossa rubrica de hoje. Acabou. É verdade, já passaram mais de 10 minutos. A todos eu quero recordar que estamos na Rádio Ava Global, que está em todas as redes sociais, e gostaria de lançar mais uma vez um desafio. Contactem-nos, falem-nos sobre temas que gostariam de ver aqui abordados por nós, que já sabem, tentamos fazer uma abordagem simples, direta e muito prática. Manuel, muito obrigada. Obrigado, Madalena, até para a semana.